Graça e paz, povo de Deus. No vídeo de hoje vamos falar sobre algo que muita gente ignora, mas que pode custar caro: a aparência do mal. Você já pensou que pode estar afastando o Espírito Santo da sua vida, mesmo sem cometer um pecado direto? Já refletiu que seu testemunho pode estar sendo destruído, não pelo que você faz, mas pelo que os outros veem você fazendo? Tem gente que não caiu no pecado ainda, mas já está flertando com ele há muito tempo. Sorrindo para o erro, andando com as trevas, se misturando com o que deveria estar combatendo, e tudo isso disfarçado de liberdade. Se prepara para ser impactado com uma palavra de Deus que vai transformar a sua vida, porque hoje o Senhor vai abrir os seus olhos para aquilo que tem parecido normal, mas que está te desviando do centro da vontade dele. Tem coisas que não são pecado, mas têm cheiro de inferno. A Bíblia não desperdiça palavras. Cada instrução do Espírito Santo nas Escrituras é precisa, cirúrgica e tem um propósito eterno. Quando o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda aparência do mal. Ele não estava dando um conselho ético. Ele estava estabelecendo um princípio espiritual de sobrevivência para quem quer permanecer firme até o fim. Essa carta foi escrita para os cristãos da cidade de Tessalônica, uma comunidade vibrante, mas imersa em uma cultura altamente influenciada por práticas pagãs, sacrifícios a ídolos, imoralidade sexual e todo tipo de distorção espiritual. Paulo não estava apenas preocupado com o pecado em si. Ele estava preocupado com o ambiente onde o pecado cresce, com as portas que se abrem antes mesmo da queda acontecer. Quando ele usa a expressão aparência do mal, ele está falando de tudo aquilo que sugere, antecipa ou prepara o terreno para o erro, mesmo que, por si só, não pareça pecaminoso. Paulo está dizendo: não brinque com os limites, não flerte com o erro, não se acostume com o escuro só porque os seus olhos estão abertos. A diferença entre pecar e se expor à aparência do mal. Existe uma diferença clara entre pecar e se expor à aparência do mal, mas ambas têm consequências perigosas. Pecar é agir contra a vontade de Deus. A aparência do mal é se colocar em uma posição onde sua imagem, seu testemunho ou seu espírito ficam comprometidos mesmo sem ação direta. E aqui está a chave. O problema da aparência do mal não é só o que você faz, mas o que você transmite. Em outras palavras, você pode até não estar pecando aos seus próprios olhos, mas o seu comportamento pode estar sendo usado pelo inimigo como escândalo, confusão ou incentivo ao pecado para alguém mais fraco na fé. Por isso, Jesus falou em Mateus 18:6: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crêem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse uma pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Parece duro? Mas é porque Deus leva a sério a responsabilidade que temos sobre os outros. A aparência que escandaliza. Imagine alguém recém-convertido te acompanhando pelas redes sociais, vendo você frequentar certos lugares, rir de certas piadas, dançar com certos ritmos, participar de certos ambientes que nada tem de santo, e você ainda dizendo: Deus conhece o meu coração. O novo convertido não vê o seu coração. Ele vê o seu comportamento. O descrente não vê sua intenção, ele vê sua aparência. E muitas vezes a aparência é o suficiente para gerar confusão, tropeço e queda. É por isso que Paulo também diz em Romanos 14:21: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a tropeçar. Você entendeu? Não é só sobre você. É sobre o impacto que a sua liberdade causa em quem ainda é fraco. Fuja. Não negocie. A palavra não diz para argumentar com a aparência do mal. Não diz para tentar explicar. Não diz para moderar. Diz para fugir. Essa não é a linguagem de quem está dialogando com o erro. É a linguagem de quem entende que aquilo que parece inofensivo hoje pode se tornar um buraco sem volta amanhã. 2 Timóteo 2:22 reforça: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro,
invocam o Senhor. Veja o contraste. Foge de uma coisa, corre atrás de outra. Não existe zona neutra no reino de Deus. Ou você está se aproximando da luz, ou se acostumando com a sombra. A aparência do mal nos dias atuais. Hoje, a aparência do mal tem novas roupagens. Ela vem pela tela do celular, pelos áudios dos grupos, pelos convites inofensivos dos amigos, pelas trends das redes sociais, pelas músicas que fazem dançar, mas envenenam a alma, pelos ambientes que todo mundo frequenta, pelas risadas em cima do santo, pelas conversas sem filtro, pelas séries que emburrecem o espírito. O mal se disfarça de normal, de diversão, de entretenimento. E o cristão desatento se vê rindo com as trevas e dizendo: "Ah, é só um filme, é só uma brincadeira, é só uma fase." Mas o que começa como só uma fase pode se tornar uma ruína eterna se não houver vigilância. Santidade é visível. Santidade não é só um sentimento íntimo. Ela se expressa, ela se vê, ela brilha. Mateus 5,16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se a sua vida não está brilhando, se não há diferença entre você e o mundo, se ninguém consegue olhar para você e identificar Cristo, então talvez a aparência do mal já tenha ofuscado sua luz. A palavra está clara, a mensagem é direta. O Espírito está falando. A questão é: você vai continuar tentando explicar o que parece errado ou vai decidir viver uma vida tão cheia de luz que ninguém vai ter dúvida de quem você é em Deus? É fácil dizer que está firme na fé quando tudo ao redor é cristão, quando os amigos são da igreja, os cultos são frequentes, as músicas no fone são louvores e as conversas giram em torno de Deus. Mas a fé verdadeira não se mede num ambiente confortável. A fé verdadeira é provada no lugar da tensão, onde o certo parece exagero e o errado se veste de natural. E é exatamente aí que a aparência do mal ganha espaço. Ela não se apresenta como pecado, mas como liberdade. Ela não assusta, ela agrada. E quando o cristão perde o temor e a vigilância, ele começa a aceitar convites que não aceitaria, a rir do que antes lhe causava vergonha, a assistir o que antes desligava, a se sentar onde antes fugia. Quantos já disseram: "Eu vou, mas não participo. Eu escuto, mas não pratico. Eu sigo, mas não concordo." Com essas frases, muitos entraram em ambientes que apagaram a chama do espírito. Outros se perderam no argumento da conveniência. E tantos outros ainda hoje se justificam: "Eu sei os meus limites." Mas os limites de um coração enganoso não são confiáveis. A Bíblia diz em Jeremias 17,9: "Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?" Talvez você conheça alguém assim. Talvez seja você. Alguém que diz: "Não vejo problema", mas se afastou da sensibilidade espiritual. Não sente mais a presença de Deus como antes. Não se incomoda mais com certas conversas. Perdeu o brilho nos olhos quando falava de Jesus. E tudo começou com a aparência do mal. Quantas pessoas começaram a se esfriar sem um grande escândalo? Elas não caíram de repente. Elas foram se acostumando. Pouco a pouco a luz foi sendo trocada por uma sombra morna, confortável, aceitável, mas a ausência de escândalo não significa a presença de santidade. Há quem esteja caindo, sorrindo. Há quem esteja perdendo a comunhão, servindo no altar. Há quem esteja apagando por dentro, enquanto por fora ainda carrega uma aparência de crente. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus não se impressiona com nossa performance religiosa. Ele vê o coração, mas também pesa as ações. Ele sonda a intenção, mas também analisa a conduta. Porque o Espírito Santo não habita em ambientes confusos, onde a luz tenta coexistir com a escuridão. Jesus disse em Mateus 6, 22 a 23, "Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas.
Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Não adianta tentar conciliar. O Evangelho não nos dá essa opção. Não há comunhão entre luz e trevas. Ou somos separados, ou seremos engolidos pela mistura. E aqui entra a aplicação direta. E aqui que cada ouvinte, cada irmão, cada seguidor de Cristo precisa fazer um exame profundo. Com quem você tem andado? Quais ambientes você tem frequentado? Que tipo de conteúdo você consome sem filtro? Quantas vezes você justificou algo claramente errado dizendo é só uma fase? Quantas vezes você evitou corrigir alguém para não ser visto como chato? Quantas vezes você escolheu silêncio para manter amizades que já matam sua fé? A aparência do mal tem sido tratada com normalidade, e isso é alarmante. A confusão entre liberdade e libertinagem está destruindo testemunhos. Hoje, muitos dizem, Deus vê meu coração, mas esquecem que o mesmo Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. Ser santo não é ser perfeito, é ser separado, é ter prazer na pureza, é evitar não apenas o erro, mas o que se parece com ele. É saber que o mundo está nos observando e que nosso exemplo fala mais alto que qualquer discurso. Certa vez, um jovem cristão foi confrontado sobre estar sempre presente em festas com bebidas, danças sensuais e piadas sujas. Ele respondeu, mas eu não bebo, não danço, só vou pelos amigos. Na mesma semana, um novo convertido o procurou e disse, fiquei feliz em te ver lá. Agora sei que essas festas são tranquilas, já que até você vai. 2 meses depois, aquele novo convertido estava envolvido em adultério, afastado da igreja e ferido espiritualmente. E tudo começou com a aparência do mal. A culpa é de quem caiu? Sim. Mas há responsabilidade em quem vive de forma a escandalizar, ainda que sem intenção. Jesus disse que seríamos como uma cidade edificada sobre o monte, visível, exposta, observada. Não podemos ignorar isso. Não fomos chamados para nos esconder, mas para resplandecer. E luz que brilha não pode se dar ao luxo de parecer trevas. Se você precisa que o mundo te aceite, talvez ainda não entendeu o preço de seguir Jesus. Porque quem é de Cristo carrega cruz. E cruz não combina com palco. Cruz não combina com festas sujas. Cruz não combina com sensualidade disfarçada. Cruz não combina com neutralidade. Ou você é luz, ou está sendo apagado. Ou você brilha com o Espírito, ou está sendo engolido pelo sistema. E tudo pode ter começado com a aparência do mal. É curioso como certas verdades espirituais só ganham forma quando são ilustradas. Jesus mesmo usava parábolas, metáforas e imagens do cotidiano para ensinar princípios eternos. Por isso agora vamos mergulhar em situações reais, práticas e até simbólicas, que vão te ajudar a enxergar como a aparência do mal age de forma silenciosa, sorrateira, mas mortal. Imagine uma casa construída em um terreno bonito, espaçoso, mas cercado por terrenos baldios. Durante o dia, o ambiente parece tranquilo, mas à noite, ratos e escorpiões saem dos buracos, lixo é jogado na porta e sons perturbadores começam a dominar o lugar. Um vizinho avisa: você precisa construir muros mais altos. Mas o dono responde: não preciso, eu confio que ninguém vai invadir. Outro vizinho alerta: você devia limpar o entorno, esse mato atrai coisa ruim. Mas o dono diz: eu só cuido da minha casa, o resto não me interessa. 1 mês depois, a casa está infestada. O mal entrou, não pela porta, mas pelas brechas que eles ignoram. Essa é a imagem de muitos cristãos hoje. Querem manter sua fé limpa dentro de si, mas vivem cercados por ambientes, amizades, conteúdos e práticas que alimentam o erro. O mal entra pelas brechas que eles ignoram. O escuro toma conta, mesmo que as janelas estejam abertas. Agora pense em uma jovem que decidiu viver em santidade.
Ela se veste com modéstia, cuida das palavras, evita ambientes sensuais. Mas todos os dias ela posta fotos insinuantes, danças provocantes, frases ambíguas com músicas seculares que exaltam o corpo, o prazer, o ego. Ela mesma diz: "Eu sou de Deus, só gosto de me expressar assim." Mas quem olha de fora não vê uma filha de Deus, vê um perfil igual a qualquer outro. A luz está ali, mas coberta por filtros, por vaidade, por incoerência. E pior, ela se torna referência para outras meninas da igreja. E essas, então, passam a copiar os mesmos conteúdos. Sem perceber, a aparência do mal vira tendência, e a santidade vira caretice. Agora pense em um rapaz que não se envolve diretamente com vícios, mas vive cercado de amigos que bebem, se drogam, zombam da fé, falam de mulher como objeto. Ele diz: "Estou ali para influenciar, não para ser influenciado." Mas o tempo passa e sua linguagem muda, suas piadas mudam, seus padrões mudam. Ele começa a rir do que antes o incomodava, começa a aceitar convites que antes recusava, começa a usar termos que antes evitava. E então, aos poucos, ele já não é luz naquele grupo. Ele se tornou parte da sombra. Ele não caiu de uma vez. Ele foi apagando aos poucos. Agora veja o que acontece com um casal de namorados que serve na igreja. Eles ministram louvor, pregam, lideram célula, mas nos bastidores vivem uma vida de toques indevidos, de encontros a portas fechadas, de fotos com insinuações, de viagens inocentes onde dormem no mesmo quarto. Aos olhos do público, são referência. Aos olhos de Deus, estão brincando com o santo. E a desculpa é sempre a mesma. A gente se ama, Deus entende. Mas não é sobre amor romântico, é sobre temor. É sobre guardar o que é santo. É sobre evitar até a aparência do que pode destruir. Eles talvez não tenham cometido adultério, mas estão dando espaço para que o desejo tome o lugar da razão. E, quando caírem, não será de repente. Será o fruto de uma longa sequência de concessões disfarçadas de paixão. Por fim, pense em um líder respeitado, que prega com autoridade, que tem carisma, que move multidões, mas que aos poucos começa a relativizar a palavra. Começa a usar termos do mundo no púlpito. Começa a fazer piadas de duplo sentido. Começa a se vestir como os artistas seculares para alcançar mais gente. Começa a aceitar convites para eventos onde Jesus não é o centro. Começa a suavizar o pecado com frases bonitas. E quando alguém o confronta, ele diz: "É estratégia, é sabedoria, é para ganhar todos." Mas a estratégia virou brecha. E o evangelho que ele prega já não confronta mais. Só entretém. É aparência de evangelho com cheiro de vaidade. Essas ilustrações não são exageros. São recortes da vida real. E talvez você tenha se visto nelas. Não se trata de apontar o dedo. Se trata de acender a luz. Porque o maior engano do inimigo não é te fazer pecar diretamente. É te convencer de que aquilo que parece mal não tem importância. Mas tem, e tem muito. A aparência do mal enfraquece sua autoridade espiritual. Anula o seu testemunho. Confunde os que te seguem. Desonra o nome de Jesus. E você pode até continuar fazendo coisas de crente, mas vazio, seco, sem vida, sem fruto. Agora, respira e reflita. Será que você tem alimentado uma vida cheia do Espírito Santo ou uma fachada bonita que só engana quem não olha de perto? Chegamos a um ponto da mensagem em que não dá mais para fugir. A palavra já foi pregada. Os exemplos já foram mostrados. As ilustrações já acenderam a luz. Agora só resta uma coisa: parar, refletir e encarar a verdade. Porque por trás da aparência do mal, existe um coração tentando parecer firme, mas que na verdade
está frágil. Existe uma alma que se diz forte, mas que já abriu concessões demais. Existe um cristão que ainda se diz fiel, mas que, quando ninguém está olhando, se permite viver como se Jesus não fosse voltar. A pergunta é direta. Você está vivendo como alguém que espera a volta de Cristo ou como quem acha que ainda tem tempo de sobra para se consertar? A aparência do mal é sorrateira. Ela não invade, ela sussurra. Ela não derruba, ela distrai. E quando você percebe, você já está longe demais para fingir que não mudou. Talvez você esteja assistindo esse vídeo em um momento crucial da sua caminhada. Talvez você esteja na linha entre o que é santo e o que parece só um pouco fora do padrão. Talvez você ainda esteja indo à igreja, mas já não sente mais nada. Talvez você ainda leia a Bíblia, mas só por costume. Talvez você ainda fale de Deus nas redes sociais, mas viva situações que sabe que não glorificam o nome dele. Será que o seu coração está inteiro em Deus? Ou dividido entre luz e trevas? Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. E a aparência do mal é exatamente isso. Uma vida de duplicidade. Um pé no altar, outro no sistema. Uma boca que canta louvores, mas que também participa de conversas sujas. Um corpo que frequenta o culto, mas uma mente mergulhada em vaidades, competições e desejos. O Espírito Santo não quer metade de você. Ele quer tudo. Ele não aceita ser um adorno na sua vida. Ele é o fogo que consome tudo o que é impuro. Lembre-se de Ananias e Safira. Eles não morreram porque não deram tudo. Morreram porque fingiram que tinham dado tudo. Foi a aparência que os matou. Você pode até enganar os homens com sua postura, suas postagens, sua linguagem de crente. Mas diante de Deus, não há aparência que sustente a mentira. Ele vê o quarto escuro. Ele vê o direct secreto. Ele vê o flerte com o pecado. Ele vê o orgulho travestido de espiritualidade. Ele vê a falsa modéstia que quer ser vista. Ele vê o louvor cantado por lábios que não obedecem. E ele não vê isso para te condenar. Ele vê isso para te resgatar. A aparência do mal está te drenando por dentro. Você ainda se move, mas já não flui. Você ainda fala, mas já não sente. Você ainda prega, mas já não vive. E sabe o que é pior? Você se acostumou. Você se acostumou a ser um crente maduro, que relativiza tudo. Você se acostumou a frequentar cultos onde ninguém mais fala de santidade. Você se acostumou a dizer, Deus conhece meu coração, quando deveria estar dizendo, Deus limpa meu coração. O problema da aparência do mal não é só que ela mancha seu testemunho, é que ela afasta a presença de Deus da sua vida. E sem a presença, você até continua na estrada, mas está sozinho. Sem a presença, não há unção verdadeira. Sem a presença, não há libertação. Sem a presença, não há transformação. Sem a presença, você pode até continuar com vida de igreja, mas não terá vida no Espírito. E Deus não te chamou para viver de aparência. Ele te chamou para ser cheio. Cheio de luz, cheio de verdade, cheio de temor, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo. Mas isso só acontece quando você decide renunciar até o que parece inofensivo. Porque santidade não é sobre escapar do pecado por pouco, é sobre correr para a presença com tudo. E quando você foge da aparência do mal, você está dizendo, Senhor, não quero te entristecer. Nem um pouco, nem de leve, nem por aparência. Isso é temor, isso é maturidade, isso é amor. E talvez, neste exato momento, o Espírito esteja sussurrando algo ao seu coração. Filho, filha, já está na hora de parar de fingir. Já está na hora de voltar a brilhar.
Já está na hora de me deixar limpar o que você escondeu atrás de uma boa aparência. Essa voz que você sente dentro de si agora não é culpa, é convite. Convite à restauração, convite ao recomeço, convite à verdade. Deus está dizendo: me dá a tua aparência, eu quero te dar a minha presença. Se você chegou até aqui, não endureça o coração. Não racionalize, não se distraia. Não feche o vídeo como se fosse só mais um, porque isso não é um vídeo, é sobre um chamado. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração rasgado, não com justificativas nem com máscaras, mas com verdade, com humildade, com fome de mudança. Eu reconheço, Pai, que muitas vezes eu caminhei pela beira, flertando com o erro, sorrindo para o que deveria rejeitar, me acostumando com aquilo que entristece o Teu Espírito. Eu reconheço que em muitos momentos eu escolhi o silêncio, a omissão, o conforto, quando deveria ter escolhido a cruz. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me por cada concessão disfarçada de liberdade, por cada ambiente em que entrei dizendo que não me afetaria, mas saí mais frio, mais distante, mais pesado. Perdoa-me por cada palavra que falei para parecer agradável e que apagou a tua luz em mim. Perdoa-me por cada imagem, cada postagem, cada brincadeira, cada passo fora do centro da tua vontade. Eu não quero mais viver de aparência. Eu não quero mais alimentar um evangelho morno. Eu não quero mais me esconder atrás de desculpas. Hoje eu volto. Hoje eu me rendo. Hoje eu corro para os teus braços pedindo que o Senhor me purifique completamente. Senhor, tira de mim tudo o que não te glorifica. Fecha as brechas. Apaga os vestígios da aparência do mal. Me ensina a viver como luz, não apenas nas palavras, mas nos gestos, nos hábitos, nas escolhas. Me ajuda, Pai, a dizer não, mesmo quando todos dizem sim. Me fortaleça para andar no caminho estreito, ainda que eu ande sozinho. Me revista de convicção, coragem e integridade. Eu quero voltar a ser cheio, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua Palavra, cheio da Tua presença. Senhor, eu te entrego as áreas cinzentas da minha vida, as áreas que eu escondi até de mim mesmo, as conversas secretas, os vícios silenciosos, os pensamentos impuros, os hábitos que eu tratei como normais. Purifica-me, alinha-me, restaura-me. Dá-me sede de santidade. Dá-me fome da Tua justiça. Faz de mim um testemunho vivo, que quem me olhar veja Jesus. E se por algum momento eu me afastar, que a Tua voz me alcance, que o Teu Espírito me incomode, que o Teu amor me corrija com misericórdia. Porque eu não quero ser um crente de fachada. Eu quero ser Teu, por inteiro, por completo, por dentro e por fora. E é em nome de Jesus, o Santo dos Santos, que eu oro. Amém. Se você fizer essa oração de verdade, saiba, Deus ouviu. O arrependimento sincero é mais poderoso do que qualquer pregação. E quando você se alinha com o céu se move por você. Glória a Deus. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo te conduziu. Essa mensagem não foi sobre regras religiosas. Foi sobre luz, sobre verdade, sobre alinhamento com o céu. E agora, depois de ouvir, refletir e orar, é hora de agir. Não guarde essa palavra só para você. Compartilhe, comente. Seja um canal de transformação para outras vidas também. Tem muita gente vivendo na aparência. Tem muita gente sorrindo por fora e caindo por dentro. Tem muita gente que precisa ouvir exatamente o que você acabou de ouvir.
talvez um amigo seu, um parente, um líder, alguém que está se apagando devagar sem perceber. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para trazer luz. Compartilhe esse vídeo com coragem. Envie nos grupos, poste nos stories. Fale dessa palavra com alguém ainda hoje. E aqui nos comentários, escreva algo do seu coração. Pode ser um testemunho, um versículo, uma frase do vídeo que te marcou, ou apenas um "Eu me alinho com o céu". Vamos criar um ambiente de fé aqui. Um lugar de cura, verdade e santidade. Se você não é inscrito no canal Controle do Alto, aproveita agora. Se inscreve, ativa as notificações. Aqui você vai ser edificado com palavras que vêm direto do trono de Deus. E se Deus tocou em áreas profundas da sua vida através dessa mensagem, deixe um like, não por vaidade, mas para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e mostre para mais pessoas. Cada clique é um grito dizendo: eu fujo da aparência do mal, eu escolho viver na luz. Lembre-se, você não foi chamado para agradar o mundo, foi chamado para impactá-lo. Com santidade, com verdade, com presença. Fuja da aparência do mal, corra para a presença de Deus e viva a plenitude de quem foi separado para algo muito maior. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te levante como coluna nesse tempo. E até o próximo vídeo, aqui no Controle do Alto. Fica na paz e que a luz de Cristo brilhe sobre você. Sempre.